Olá, seja muito bem-vindo ao Garou, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o flashback de Nico Robin em One Piece e sua relação com o conceito de banalidade do mal, de Hannah Arendt. Finalmente estou conseguindo fazer um vídeo sobre One Piece, e como o nome do canal é Garou, em homenagem à lendária revista de antologia de mangás fundada em 1964 por Katsuichi Nagai, convenhamos que estava faltando trazer um mangá aqui para o canal. Então nada melhor do que falar da minha obra favorita. Acompanho One Piece há mais de 10 anos, e desde então, minhas semanas nunca mais foram as mesmas, pois fico sempre no aguardo do próximo capítulo desta obra magnífica, e que em 25 anos de publicação, e contando, só melhora a cada arco. E nesse vídeo, gostaria de tratar das falas e posturas de dois personagens que hoje são muito queridos pela comunidade de One Piece, Kuzan e Sengoku, que durante o flashback do massacre de Ohara são personagens bem diferentes dos atuais. E é durante o flashback do massacre que Kuzan e Sengoku mostram suas antigas facetas de burocratas por excelência. O massacre de Ohara faz parte do flashback de Nico Robin e acontece cronologicamente há mais de 20 anos. Fazendo um breve resumo, Ohara é uma ilha de arqueólogos liderados pelo professor Clover, que concentram seus estudos na Árvore da Onisciência, um grande centro de pesquisa que abriga a maior e mais antiga biblioteca do mundo de One Piece. Nico Robin nos é apresentada como uma criança com poderes de Akuma no Mi aos 8 anos de idade, que foi meio que abandonada por sua mãe e que tem uma grande paixão pela arqueologia. Robin é filha de Nico Ovia, arqueóloga que saiu há anos em uma expedição com outros estudiosos em busca dos tabus do mundo e que desde então nunca mais voltou. Com o decorrer do flashback, acabamos descobrindo que os arqueólogos de Ohara estão estudando em segredo os poneglyphs, pedras gigantescas que guardam a verdade sobre o século perdido, período da história do mundo de One Piece que foi apagado deliberadamente pelo que conhecemos hoje como o governo mundial, sendo considerado um crime grave estudar os acontecimentos dessa época perdida. Os principais eventos do flashback começam a tomar forma quando Robin encontra um gigante perdido na praia, chamado Jaguar de Sol. E é durante as conversas entre Robin e Sol que descobrimos que o gigante é na verdade um ex-vice-almirante da Marinha, que desertou ao não concordar com a truculência da Marinha com um navio de estudiosos de Ohara, sendo esse o mesmo navio em que estava a mãe de Robin, que acaba sendo a única sobrevivente do massacre. Nico Ovia é então capturada pela Marinha com Sol como seu vigia. Só que após se afeiçoar pela estudiosa, Sol ajuda Ovia a fugir e acaba coincidentemente naufragando durante sua fuga e indo parar justamente Ohara, dando de cara com a filha de Ovia. E Ovia, por sua vez, consegue voltar para Ohara e alertar o professor Clover e outros estudiosos que a Marinha estava chegando para prender e assassinar a todos. A tragédia que se abate em Ohara é gigantesca. O professor Clover recebe um tiro antes mesmo de revelar o nome do reino antigo pelas mãos de Spandine, diretor da CP9 na época. Nico Robin e sua mãe se reencontram e Ohara acaba sofrendo o temível Buster Call, um ataque massivo da frota da marinha com a finalidade de exterminar uma ilha inteira. Robin, no entanto, acaba fugindo a pedido de sua mãe com a ajuda do gigante Sol, que é impedido pelos ataques de seu ex-amigo e ex-companheiro de marinha na época, vice-almirante Kuzan, que permite a fuga de Nico Robin após presenciar um crime de guerra cometido pelo futuro almirante de frota da marinha, Sakazuki, mais conhecido como Akainu. No final do flashback, Ohara enfim sucumbe ao poder do Buster Call. Todos os estudiosos são assassinados e a ilha é totalmente dizimada. Bom, após esse não tão breve resumo dos acontecimentos em Ohara, gostaria de tratar especificamente das atitudes de Kuzan e Sengoku. E para isso, gostaria de articular um pouco do pensamento de Hannah Arendt, em especial um de seus conceitos mais famosos, a banalidade do mal. Arendt é autora de Eichmann em Jerusalém, que trata do julgamento do nazista Adolf Eichmann, tido como o principal responsável pelos expurgos e deportações dos judeus europeus durante o Holocausto. Eichmann, que após o fim da Segunda Guerra Mundial conseguiu fugir para a Argentina, foi capturado pela Mossad, o serviço secreto de Israel, em 1960 e mandado para ser julgado em Tel Aviv, no julgamento mais importante desde Nuremberg. Aos interessados, o julgamento de Eichmann é retratado no filme Hannah Arendt, lançado em 2013,
enquanto que o julgamento de Nuremberg é retratado no filme de mesmo nome, lançado em 1961. Arendt foi uma das convidadas para acompanhar o julgamento em Israel. Só que ao contrário do que imaginava, esperando encontrar em Eichmann a personificação de um monstro, Arendt viu na verdade um simples burocrata, seguidor de ordens, e que ao se abster do ato de pensar sobre as ordens que recebia, permitia assim a banalidade do mal, que não precisa ser consequência dos atos de um ser demoníaco que premedita o mal, mas tão somente pela mediocridade do não pensar. Arendt também leva em consideração na banalidade do mal a burocratização das tarefas, pois quando funcionários são inseridos em um sistema organizacional em que cada um é responsável por uma tarefa pequena, ninguém se sente como sendo o principal responsável pelas consequências do processo como um todo. O conceito da banalidade do mal é importante para a leitura que proponho, pois durante um trecho do passado de Sol, como vice-almirante da Marinha, temos uma cena bem emblemática de Sengoku, que, bem diferente do que vemos de sua atual personalidade, é mostrado como um marinheiro raivoso que reprime Sol por questionar ordens do governo, mandando que ele se cale e obedeça. Já Kuzan, após atacar Sol em Ohara, faz um discurso sobre os estudiosos estarem infringindo a lei por pesquisarem um século perdido, e que a justiça é algo que muda de forma dependendo de seu ponto de vista, mas sendo a justiça do governo a justiça vigente no mundo, serão punidos aqueles que a desafiarem. É após esse discurso que Sakazuki destrói um navio de evacuação com pessoas inocentes, já dando um pouco da noção do tipo de justiça que o Cão Vermelho defenderia futuramente, como almirante e almirante de frota. Após presenciar tamanho crime de guerra de um companheiro, Kuzan sofre um choque de realidade e passa a questionar sua própria visão de justiça, seguindo daqui em diante uma justiça mais ponderada e muito alinhada com a visão de justiça do herói da marinha e avô de Luffy, Monkey D. Garp. Kuzan e Sengoku na época do massacre de Ohara e Akainu, tanto naquela época quanto atualmente na história do mangá, mostram de forma bastante clara a problemática de oficiais que se tornam burocratas de uma máquina governamental que se sobrepõe a questões de humanidade. A postura intransigente com relação ao cumprimento de leis por Kuzan e a frase "cale-se e obedeça" de Sengoku é nada menos do que a racionalidade levada ao extremo, como uma razão instrumental que tem como finalidade última o ato de exercer a técnica em detrimento do pensamento crítico sobre suas ações. E por mais que Kuzan e Sengoku não estejam aparentemente inseridos num sistema de divisão de tarefas dentro da marinha, algo que provavelmente se aplica a marinheiros de baixa patente, ambos ainda assim, ao se absterem de pensar, permitem que a marinha continue cometendo atrocidades ao redor do mundo, em prol de uma falsa justiça, uma falsa estabilidade e principalmente uma falsa paz. São esses ambientes que a banalidade do mal ganha força. One Piece, ao contrário do que muitos querem fazer parecer, é uma obra recheada de questões políticas, que envolvem sempre a crítica contra formas de organização autoritárias e os malefícios da obediência cega. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Arendt é uma autora que sempre dá muito pano para manga, e One Piece é uma obra de bastante fôlego. Então, não se esqueçam de curtir, compartilhar, deixar um comentário aí embaixo sobre o que vocês acharam do vídeo, e também não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E nos vemos numa próxima, aqui no Garou.